A número 1 no coração do povo de Deus. Hora do debate aqui na nossa 104 FM. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade dos mesmos. Não representam o ponto de vista dessa emissora. A partir deste momento, a 104 apresenta Debate 104. Um debate ao vivo sobre os temas que mais geram polêmicas e dúvidas. O debate terá um mediador e 4 pastores debatendo entre si. Debate 104. Você pode enviar perguntas, sugestões de temas e dar a sua opinião através do telefone 3279-0104 ou pelo site 104fmgospel.com. Debate 104. Hora do debate aqui na nossa 104 FM, um dos nossos quadros mais acompanhados, mais ouvidos e esperados, sem dúvida alguma, na programação aqui da Rádio do Povo de Deus. Hoje não é diferente, mais um tema muito pertinente que faz parte da vida de muita gente, inclusive, tá? Conheça o tema do dia. Como lidar com um crente que vive o evangelho do nada a ver? Ah, tem nada a ver, não? Mas você tomando uma cervejinha aí, nada a ver. Você tá indo para os Estados Unidos no Caicai, você é crente? Nada a ver, não? Ah, você não é batizado e tá tomando ceia? Debate 104. Conheça os pastores convidados. Pastor Luiz Fernando, o senhor vai ter coragem de falar sobre esses temas aqui, pastorzão? Bem-vindo mais uma vez à paz do Senhor Jesus Cristo, Igreja Presbiteriana Floresta. Estava com saudade do senhor aqui mais uma vez, viu? Bom dia, Sena, graça e paz a todos os ouvintes. Satisfação enorme poder te rever, meu irmão. Tava com saudades também. Também, pastorzão. E eu sempre falo que vir aqui na rádio é uma bênção de Deus na minha vida, porque hoje eu tô aqui com o pastor Milovan e eu quero entrar na água da fonte desse cara, velho. Não envelhece não, não, o cara ele cada não, vez ele tá não. mais... Tô precisando de um negócio. Sabe o que desse, é? Acho que é o vento da liberdade, das motocicletas. Que o homem gosta de uma motocicleta. Tá voando nas asas do Espírito. É isso aí. Ô, glória. Mas, ô Senhora, nós estamos aqui para um propósito só, sermos fiéis às Escrituras. Ô, glória a Deus. É isso que se espera dos vocacionados de Deus. Então, o que nós vamos falar aqui é a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. Ok. Então, e a palavra também já diz que muitos perecem por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então o parâmetro para qualquer decisão da sua vida que você precisa tomar é o que a Bíblia diz. Se estiver dentro da vontade de Deus, vai fundo. Se estiver fora da vontade de Deus, não tem jeito de dar voltinha não, não tem jeito de dar jeitinho não. Obrigado, pastorzão. Deixa eu girar aqui um timaço hoje, hein? Pastor Milovan Lima, segunda igreja do Evangelho Quadrangular do bairro de Luz. Ô, pastorzão, o senhor tá mais jovem mesmo. Você tá fazendo procedimentos? Tô fazendo procedimento. Tá mesmo? De verdade? Procedimento espiritual. Glória. Presença de Deus. Melhor procedimento. Aí sim. Olha como é que tá a pele do homem ali. Pai, Rapaz, o cabelo, a pele tá bem tratada, hein, pastorzão? Tá sendo bem tratado. Glória a Deus. Né? Deus maravilhoso. Bem-vindo mais uma vez, paz do Senhor. Satisfação toda minha. Paz, meu amigo. Paz, meu amigo Luiz Fernando. Tanto tempo já que a gente não tá aqui junto, né? Só crescendo esse homem. Para Só não, né? cresce. Oh, Jesus amado. Prazer estar aqui, viu? Que o Espírito Santo, ele nos conduza nessa manhã para trazer Amém. A verdade. A verdade. Nada além da verdade. Ó, estamos aguardando também pastor Ismar Cândido, da Igreja Batista Jerusalém, do bairro São Raimundo. O terceiro integrante do time de pastores aqui deve estar agarrado no trânsito aí, tá vendo de longe, né? Tá complicado esses dias o trânsito de Valadares. Tá em obras, né, gente? Então tem... sai mais cedo. Tem que sair mais cedo mesmo. Aguardando para fechar esse time bacana demais. Pastor Mila, vamos, por favor, nos conduzir a oração. Glória a Deus. Nós agradecemos, Senhor, por esta manhã maravilhosa. Agradecemos a Ti porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos conduzido. O Senhor tem nos protegido. Agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse debate, mas é em Seu nome, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo traga a revelação, ó Pai, da Tua vontade a cada um de nós aqui que estamos falando, mas também a cada uma das pessoas que nos ouvem nesta manhã. Que o Senhor, ó Deus, esteja nos abençoando e abençoando cada pessoa, cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Ô, glória. 104 FM. 104 FM. Bom, gente, o debate de hoje é uma continuação do debate da semana passada. Nós falamos sobre esse outro evangelho, né? Esse outro evangelho
estaria linkado ao evangelho do nada a ver? A nossa produção pensou que falou, mas vamos deixar para os pastores responderem isso aí, porque muitas vezes a gente tem um sujeito que é crente mesmo, né? Mas para algumas coisinhas ele fala, isso aqui acho que não tem nada a ver, né? A questão que ele está vivendo um outro evangelho. Então, primeiro, pastor Milovan, eu queria pegar nessa continuação da semana passada e perguntar para o senhor, existe um novo evangelho, falando mais claro, mais liberal, diferente, mais atualizado, e dentro dessa atualização, muitos enganos? O senhor acha que tem uma parte da igreja pregando esse evangelho? E já na segunda pergunta, ele se linka com o nada a ver? Bom, infelizmente nós temos aí, eu não gostaria nem de chamar de igreja, né? Porque a igreja é a que Jesus virá buscar, e esse tipo de igreja aí não vai estar subindo, então não é igreja, né? Existem, infelizmente, a cada dia que passa, novos templos, né? Novas situações, novos canais no YouTube, novos canais, entre aspas, espirituais, para que aquelas pessoas que não concordam com aquilo que Deus falou na palavra, elas se sintam bem e vá para lá, né? Ó, vamos fazer um exemplo aqui. Uma das primeiras igrejas que, entre aspas, igrejas, né, que nasceram aí para satisfazer o ego humano. A igreja LGBT. A igreja inclusiva, né, que eles chamam. Inclusiva, a igreja inclusiva, né? Não, é uma realidade mesmo, né, pastor? Não, já foi na veia aí. Eles não gostaram de ouvir a verdade que o pastor prega da Bíblia, não a dele, ok? Pastor não prega a sua verdade, pastor prega a verdade da Bíblia. Então eles não gostaram de ouvir a verdade da Bíblia, que é a verdade do Senhor. Então, pastores de dentro da igreja, que se intitulavam pastores, abriram essa igreja inclusiva para facilitar, para que novas pessoas, eu não posso nem ficar falando, mas estourou aí agora, uns 6 meses atrás, em uma igreja top de Belo Horizonte, do Brasil e agora até fora do Brasil. Eles entregaram essa parte para uma líder cuidar, e essa líder agora há pouco tempo se desligou da igreja, criou a sua própria igreja, entrou pro PT, né? E agora, então quer dizer, a igreja, que era uma igreja muito séria, infelizmente acaba sendo prejudicada por causa disso. O interesse da igreja era cuidar dessas pessoas. Sim. Era cuidar. Mas aí deu essa oportunidade para essa pessoa que, na verdade, ela não queria cuidado. O senhor foi num ponto específico, deixa eu girar aqui com o pastor Luiz Fernando, mas na semana passada nós falamos também desse novo evangelho mais permissivo, pastorzão. Um evangelho, por exemplo, sem renúncia, né, que está sendo pregado demais. Primeira pergunta mesmo, o senhor concorda que há essa nova versão do evangelho sendo espalhada por aí e até crescendo de certa forma? Não, que há. E nada novo debaixo do sol. Isso. Porque a palavra já dizia que nos últimos tempos haveriam aqueles que acreditariam em fábulas, em falácias, em vãs filosofias. Paulo já aconselhava isso a Timóteo. Então, dizer que isso nos surpreende, não. Para mim, eu não acho isso nenhuma surpresa. Para mim também não. A gente vai vendo essas coisas. E o consolo que a gente tem é porque é a palavra se cumprindo. Não nego que dentro do coração da gente dá um misto de uma raiva, de um sentimento assim, porque é ofensivo ao verdadeiro evangelho, sabe? Quando eu li essa pergunta, né, como lidar com essas pessoas, eu falei, só tem uma saída. É o que Tiago fala lá no capítulo 4, verso 7, que todo mundo conhece, né? Resistir ao diabo. Mas aí só tá falando que esses crentes são diabo? Não, eu só tô falando que eles têm as mesmas atitudes, porque crente o diabo também crê. E a Bíblia diz que ele teme. Alguns nem temem ao Senhor. Então, a única maneira para poder viver isso é resistir a essa pessoa. Por quê? Quem se sujeita, o pastor Milovan já antecipou aqui, quem se sujeita debaixo da poderosa mão de Deus, não vai usar esse crivo de relativismo para poder ponderar a verdade de Deus, a palavra de Deus. O senhor poderia traduzir esse resistir? Eu tenho um irmão lá na igreja, né, ou de convívio, porque a gente tá vendo que tá pisando o pé na jaca,
no nada a ver? Como que seria essa relação? Essa pergunta é muito séria, né, gente? A primeira coisa é confrontação. A primeira coisa é confrontá-lo. Porque ele é corpo. Se ele é membro da igreja, né? A gente tá se falando da igreja. Se ele é, se membro da igreja, ele precisa ser confrontado. E se ele continua insistindo nisso, tem que chegar ao ponto de tirá-lo da comunhão. Porque ele começa a causar muito mais prejuízos. Porque se ele faz parte do corpo, ele adoece. Espiritualmente ele está doente. E se ele não tratado, ele vai adoecendo a outros. Prejudica o corpo. Para preservação do povo de Deus, é melhor você perder esse que está causando danos do que... E aí eu tenho um princípio, né? Eu tenho que tratar ele como gentil e publicano. E o que é tratar como gentil e publicano? Como quem nunca conheceu Cristo. Como quem nunca viveu o evangelho da verdade. Ele pode ter sido o fundador da igreja, mas o evangelho ele é transformador. Isso. Qual a transformação da vida desse homem? Aí me sinto muito. Pastor Milovan, o senhor, igreja grande, né? Muitos membros, sempre todo tema que o senhor consegue trazer um exemplo claro pra gente, até pela vivência e tratar com muita gente. Isso não acontece só nas igrejas que pregam nada a ver. Tem igrejas sérias, né, como a do senhor, por exemplo, né, que a gente tem a certeza e sabe que o senhor prega a palavra de Deus. Já passou por situação de ter aquela ovelhinha? Ah, não, mas tem nada a ver não, pastor. Sempre. O senhor tem que chegar ali no... Essa semana que passou mesmo. O senhor tá brincando. Na hora que eu fui... Mas ovelha? Na hora que eu recebi o convite pra estar no debate, na hora que o tema foi me passado, eu nem foi a rir, eu falei com o João, falei, é tudo que eu falei na igreja há 2 domingos, tem 2 domingos que eu tô pregando na igreja a mesma coisa, entre aspas, né? Sim. Com fundamentos diferentes, mas sempre ditando. Então, principalmente agora que começou a exposição, né? A Expo Agro, gente crente indo pra show. Ah, mas não tem nada a ver o Jorge Mateus, não? Tem não, de jeito nenhum. Fala de música de Não amor, tem nada a ver, o inferno tá lá esperando. Tem nada a ver, pode ir. Né? Só não pode ir pro céu. Pastorzão, mas pode. só foi ver, andar com os meninos no parquinho? Sabe, foi não. Aí a música começou, Aí, dá uma olhadinha no show ali. Sabe por quê? É porque é o seguinte, porque pra entrar no show tem que pagar, pra entrar na exposição não. Tava lá porque pagou pra entrar, é intencional, né? E eu orientando, né, justamente antes mesmo de começar, que é para as pessoas já se ligarem, né? E aí eu fiquei sabendo que um casal tinha ido. Eu tô falando aqui, o casal, mas não tô citando seu nome não, tá? Não, mas tinha muito crente nos shows, hein? E aí, não sei, da minha igreja, a que eu soube, aí a irmã, ela canta no coral da igreja, né? Eita, aí meu Deus. Chamei a minha esposa, que é líder do coral, falou, olha, infelizmente, nós vamos ter que resolver isso aí. Porque a pessoa é nova na igreja e talvez ela ainda não aprendeu da onde que ela veio, talvez da igreja que ela veio, que a gente tem que ter muito cuidado, hein, pastor Luiz Fernando, nessa hora aí. Sim. Porque o pastor Luiz Fernando citou uma questão aqui, mas tem 2 lados nessa questão. Quais seriam? Né? A questão do gentil, do publicano, de afastar da pessoa, mas aí ele tá falando daquela pessoa que teima em continuar E não exatamente. Ele não tá falando daquela pessoa sem passar que pelo errou, processo. não. Então essa pessoa que chegou na igreja, ela tá passando por um processo. Então eu chamei minha esposa e falei, olha, você vai ter que sentar com ela e falar que aqui na igreja é diferente. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Então, a minha esposa chamou ela, eu preguei sobre isso, já estava pregando, né? E graças a Deus, no outro dia, o esposo me ligou, pastor, nossa, o chicote estralou lá ontem, só tava bravo, que não sei o que. E eu já comecei o culto assim. Se eu, vou falar meu nome, se eu, Milovan, preciso de alguma coisa a mais para satisfazer, eu não tenho Deus. Porque Deus é a totalidade da minha vida. Se você tem Deus como totalidade, você não precisa de outras coisas para satisfazer o desejo do seu coração, não. Porque a Bíblia diz que quando nós cremos, quando nós entregamos o nosso coração a Deus, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Não é deleitar-te lá no mundo, não é deleitar-te nas coisas que me traz alegria. Ah, pastor, eu gosto de ir num barzinho final de semana porque é um jeito de eu estar ali com a minha família, me alegrando. Bom, se você está com Deus, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Ele vai fazer alguma coisa acontecer.
Então, Ó, pra alguns o senhor tá sendo radical, hein, pastorzão? problema de quem tá achando que eu tô sendo radical. Eu acabei de dizer aqui. Ok. Tem o momento de tratar com a pessoa e tem esse momento de tratar como o pastor Luiz Fernando falou. É um processo. Eu não vou chegar na igreja e falar, ó, você tá fora da igreja porque você foi no show. Não, eu vou saber se a pessoa tá passando por um tratamento, eu vou tratar com essa pessoa. E como que foi? E como que foi a... Graças a Deus a pessoa me agradeceu. A receptividade dela em relação a isso. A pessoa agradeceu a minha esposa, que é a pastora, agradeceu a mim depois mandou uma mensagem pra mim, pediu perdão pela falha e agradeceu. Então é um processo. Agora, quando você tá lidando com a pessoa que não tem vergonha na cara, que insiste em estar na igreja, dando mau exemplo, aí você já tem que dar um checkmate pra pessoa. Ô, pastor Luiz Fernando, mas e o membro que não tem um cargo eclesiástico? Um Vitor e Léo na sexta-feira, só de composições românticas? Independente. Porque eu vi muita gente falando que ia. É crente ou não é? Mas me perdoe aí, mas num sentido aí, pra ser adorador... Desculpa, deixa eu já emendar a pergunta aqui, porque a pergunta seria essa relatividade que algumas igrejas estão tratando hoje. O pastor Milovan, por exemplo, citou o pessoal que às vezes senta num barzinho para comer alguma coisa, comer uma porção, não está tomando bebida alcoólica, mas senta em determinado ambiente, é cristão, né? E hoje você anda em alguns ambientes aqui em Governador Valadares, a gente vê pessoas que a gente sabe que frequentam a igreja, que são membros, que estão sentados ali comendo uma porçãozinha, alguma coisa, batendo um papo com um amigo, por isso que eu falei da radicalidade entre si. E também algumas pessoas, por exemplo, shows de MPB, nada profano, vamos falar assim, sendo mais claro. Não né? é de Deus, é profano, irmão. Tá, e que vão a esses que elas julgam que não são. Você me segura. Estamos discutindo. Por exemplo, vem um MPB. Aí, pô, essa música... É de Deus? A música não fala de Deus, sexo, não fala disso e não sei o quê. Fala aí, O que o senhor acha, ô Luiz Fernando? Temos dentro de algumas igrejas, tá, gente? Essa vertente hoje que está relacionada à segunda pergunta aqui. A relatividade e permissão. Tá. Eu gostei muito dessa maneira como o Milovan fez a abordagem da questão processual. Há 4 pilares que eu entendo que a gente participa da vida do evangelho. Ganhar almas, consolidar almas, treinar almas e enviar almas. Esse é o processo cíclico de toda e qualquer igreja que está pensando em servir a Deus como uma igreja viva e militante. Então você tem com pessoas no sentido de vários processos. E quem opera isto no coração da pessoa, essa mudança real, é o Espírito Santo de Deus. Agora, você me fez a pergunta assim, a pessoa ela não tem um cargo, mas a Assembleia dos Justos é uma assembleia de adoradores, onde alguns são chamados para um serviço específico. É porque eu já ouvi assim, pastores, não, eu não tô no altar, porque quem tá no altar, aí sim... Tem que estar mais reto. Então, deixa o pastor Luiz concluir que eu vou... Veja bem, todos nós estamos diante do altar do Senhor. Números diz que a chama do altar jamais pode se apagar. O meu altar é o coração, a minha vida em Cristo. Essa questão, me perdoe, eu sei que não é essa a intenção que você está falando, mas o nome disso é pura religiosidade. Isso é comércio gospel. Eu vou lá para receber as minhas bênçãos e eu dou uma banana pro Senhor da bênção. Isso é falta de compromisso, isso é falta de comprometimento, isso é falta de caráter. Isso é a palavra bonita que Jesus gostava de falar. Hipocratos, os hipócritas. Você está lá por puro interesse, você não está lá com o seu coração. Não existe isso. De você na igreja é uma coisa e fora da igreja você é outra. Ou você é... O culto a Deus, ele é em todo o tempo. A partir do momento que a graça de Cristo se derramou sobre sua vida, redimiu você de todos os pecados, até a eternidade, você é uma expressão de culto a Deus. Então, a sua vida não pode ser incoerente. Mas Vitor e Léo não tem nada de promíscuo, não é funk, não é estilos musicais mais agressivos. Tá, tudo bem. Só que tem um porém, querido. A Bíblia diz que para aquele irmãozinho que tá novo na fé, que não tem muito discernimento disso, se isso é razão de escândalo para ele, você já está cometendo um pecado. Então nós estamos aqui
para quê? Para em todo tempo manter a unidade da igreja. Se eu não preciso de Vitor e Léo, por que eu não preciso de Vitor e Léo? Porque eu tô cheio de estilos musicais que trazem expressão de louvor, de adoração, de glória a Deus. Eu tenho ambientes que são mais saudáveis, que de repente certos locais que eu vou comer minha porçãozinha ali, por exemplo, mas eu sei que aquele lugar ali é só para as coisas de ruim, é os amantes que estão lá, é os pornógrafos que estão lá, é um tipo de gente. Ué. Se você já sabe que aquilo dali não convém, para que você vai lá? Porque opções tem. Então, assim, essa questão de que, mas eu tô indo, isso é egoísmo do seu coração. Você tem que pensar que o tempo todo aonde você vai, você está dando testemunho da parte de Deus. Então, é preciso ter muito cuidado com esse tipo de comportamento. Porque, é claro, eu não estou fazendo aqui a ferro e fogo. O pastor Milovan foi finíssimo na posição. Cada caso, um caso, cada situação, uma situação. Porque nós estamos lidando com pessoas que precisam amadurecer na fé. E o nosso papel aqui não é determinar quem vai ou quem não vai. Você decide o que você quer fazer, mas colhe os frutos da sua decisão. Eu quero que você faça a mesma pergunta para mim, mas antes eu vou citar aqui, Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mas todo lugar fora da igreja seria uma roda de escarnecedor, não, pastor? Nós aqui não citamos todo lugar, nós citamos bares, nós citamos shows mundanos. Mas nós não. Você pode ir num boliche, é um lugar que não é igreja, mas você está divertindo, eu vou com a igreja. Vou fazer a mesma pergunta. Vou fazer a mesma pergunta. Agora, então, a mocidade da igreja vai no boliche. Faz a pergunta aí. A mesma pergunta. Faz aí, que eu tô doido para responder. Em algumas igrejas, algumas vertentes, não se vê problema, um barzinho legal, sabadão, meio-dia, fechou a empresa. Problema dessa igreja. O irmão ir lá, comer um tropeirinho. Tá, agora nós seguimos um show quem? de MPB que não fala. Então tá bom. Quem Não é nós profano, seguimos? você usou a palavra sem ser profano, que não é profano promíscuo, mesmo. que não seja promíscuo. A pessoa vai lá com a esposa, tem um momento, e isso que é de rua, tá? O que as pessoas falam na rua. E que isso não abala a salvação ou o momento da pessoa com Deus. Tá. O senhor não está Então sendo tá. radical, o pastor Milovan? Você esqueceu de falar mais uma coisa. Qual delas? Você falou para ele. Mas eu não tenho cargo na igreja. Isso, aí Tá. sim. Então aí... eu já vou respondendo a primeira. Quem é que diz que quem vai pro céu é só quem tem cargo? Mas não existe um tratamento diferenciado? Quem tem que ser guardado é todo mundo. Eu tô na igreja. Ainda que eu não tenha cargo na igreja, eu tô ali porque eu quero Deus, eu vou pro céu. Talvez Deus não me chamou para ter cargo na igreja, Deus me chamou para ser um intercessor ali na minha cadeirinha, Deus me chamou para ser um ofertante, Deus me chamou para investir na igreja. Eu já tive membros assim, que Deus levantou só para investir na igreja. Mas o senhor mesmo aqui nos debates da rádio já falou que para membro com cargo eclesiástico lá na segunda, o senhor tem um olhar diferente. Claro que no eu sentido tenho. de A quem mais é dado é mais é cobrado. Eu acabei de falar isso aqui. Tem gente que tá chegando, você tem um tratamento. Tem gente que já tá lá há muito tempo, é outro tratamento. Ok? Então quem tem cargo, o tratamento é bem mais pesado, irmão. Sim, porque ele tem que ser mais exemplo do que os outros que dão exemplo. Não quer dizer que só porque a pessoa tem cargo na igreja, não, eu vou tratar só com ele, não. Eu vou tratar com todo mundo, porque eu não estou pregando para quem tem cargo na igreja. O céu que eu prego é para todos, independente de cargo na igreja. Então, você está na igreja, você confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. Você tem o direito de entrar no céu, está vivendo uma vida digna diante de Cristo. Independente de cargo ou não, você precisa se posicionar. Agora, como que você, que é chamado de cristãos, que a sua vizinhança sabe que você é cristão, que os seus amigos tá passando na rua com a Bíblia ali todo dia de bar no braço, ainda né? que você não passe com a Bíblia, mas as pessoas já sabem que você teve uma escolha, você passou por uma escolha, as pessoas vão saber. Aí beleza, aí você vai pro dia de sexta-feira pro bar. A porçãozinha, pastorzão, sem beber nada? Glória a Deus, que maravilha. Vai lá pro Gula Gula Lanche comer a porçãozinha. Ah, lá é bom mesmo. Eu vou pra lá quando eu quero a porção. Já fui lá também, tem um lanchezão top. Isso? Então, não... Irmão, isso é desculpa. Isso é desculpa pra sem vergonha. Me perdoe. É desculpa pra sem vergonha. Oh, meu Pessoa Deus que não tem vergonha na cara. Deixa eu te falar. Você quer comer o seu espetinho? Tem o lugar certo.
Você quer comer a sua porçãozinha? Tá cheio de lugar aí que não profana o nome de Cristo. Pelo contrário, que nos ensina a adorar. Ó, vou te dar um exemplo. Um dia desse nós chegamos. Vou falar de novo o nome do lugar. Gula. Gula. E aí, assentou eu, minha família e tal, mais uns amigos e tal. E aí, o dono colocou lá um Thales Roberto. Aí nós começamos a cantar na mesa. Irmão, eu vou te falar uma coisa que você não vai acreditar. O som parou. E a nossa mesa continuou a cantar. E o pessoal, algumas pessoas de fora olhando. Tinha 2 jovens chorando. Do outro lado. Eu levantei e fui lá. Eles me parabenizaram. Ficaram muito felizes com isso. E falaram, a gente está afastado da igreja. E eu peguei o nome deles para orar, convidei eles para ir na igreja. Quer dizer, nós fomos luz ou não fomos? Fomos luz, num lugar certo. Agora, eu tô lá, num bar, aí o cara começa a colocar o Roberto Carlos, o Zezé de Camargo e Luciano. Como que você vai ser luz num lugar desse, irmão? Quem que vai chorar pelo seu testemunho? Como é que você vai ganhar uma alma pelo seu testemunho? Ah não, eu vou lá para pregar, vai lá para pregar e ganhar alma. Mas então... não há momento e momento? Não tem Não. aquele momento de adoração? Não. E não Você tem é aquele adorador momento o tempo que vai todo. ouvir outras não, coisas? Você é adorador o tempo todo, irmão. Com Deus é o seguinte, ou você é ou você não é. Não é só na igreja. Deus é essência, não é lugar. Pastor Luiz Fernando, o pastor Milvan está sendo a ferro e fogo ou é assim mesmo? Não, ele tá manso. Ele tá sendo Tá- manso. tá mansinho ainda? Tá manso. Isso aí não tem que causar escândalo, isso aí não tem que doer em nada e nem ninguém, não. Ou nós somos apologetas do evangelho de Cristo, ou nós abrimos mão. Vamos lá. Nada a ver. Adúltero, culpado, tô no 4º, 5º casamento. Nada a ver. O pastorzão, pica-fumo, que vai lá e faz esse casamento. Abençoa o que Deus não abençoa. Nada a ver ser piriguete gospel. Erotismo jezabélico. Nada a ver com aquelas roupinhas indecentes, sensuais dentro da igreja. Nada a ver. Meu menino... Nada a ver fumar um narguilé. Não, nada Narguilé. a ver. Nada a ver. Meu menino é varão de Deus, mas ele pega todas as menininhas da igreja. Não, nada a ver. Nada a ver colocar luzinha, lâmpada, gelo seco para imitar a Shekinah de Deus e criar um ambiente, uma atmosfera que simula algo como O espiritual. senhor fala na igreja? Ah, mas aí o senhor bateu aí com as igrejas aí de parede preta, de som, de tecnologia. Não, o senhor não Aí a concorda, gente não? discorda um bocadinho, né? Vamos lá. Vamos lá. Quem entra naquilo que a gente falou sexta-feira passada. Meu As irmão. atualizações, a Meu irmão. modernidade. Vamos lá. Tem a ver ou não tem nada a ver? Vamos lá. O que nós estamos falando aqui é de um coração adorador. Coração adorador. Eu coloco luzinha. Eu coloco fumacinha. Eu coloco não sei o que. Show pirotécnico. E esse povo continua narguile. E o povo continua adolescente tendo relação sexual com a namorada. Esse povo... É parede preta que vai mudar? É modismo que vai mudar? Se for assim, tá lascado. Porque na China, dentro daquilo que é a convencionalidade, porque é muito secreto, não tem parede preta, não tem luzinha, não tem nada. É tudo às escondidas. E o coração do povo tá sedento, clamando por Jesus. Tinha parede preta lá em volta da cadeira que vocês estavam, lá no Gula Gula? Tinha showzinho, tinha isso? Ou tinha um espírito que é santo, que é verdadeiro, que sonda e conhece corações, de uma turma que está lanchando, mas que está declarando a palavra de Deus por meio de canções, e ali um público-alvo que eles não faziam a menor ideia quem eram essas pessoas, ouvindo isto, se quebrantam. Me faz lembrar Paulo dentro da prisão. Mas aí não é cada caso um caso, pastor, que a gente Meu acabou de querido, falar aqui? mas aí nós estamos falando de adoração. Veja bem, eu não vou falar aqui que todas as igrejas são assim. Não posso. Aí já é legalismo meu. Mas o que eu estou falando não são essas coisas que mudam a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é as boas novas do céu.
O que muda a vida da pessoa é o seu relacionamento interpessoal com Cristo. Presença de Não, Deus. só pastor que pode ler a Bíblia porque ele prega a Bíblia. Não, todo crente tem que ler as Escrituras. Não, mas só o pastor que tem que orar para Deus poder usar, para poder curar, para poder revelar, para poder fazer não sei o que. Todos nós temos que ter comunhão com Deus. Nós estamos falando de vida com o Senhor. Nós estamos falando aqui de um relacionamento com aquele que salva na individualidade. Lembre-se disso. Você é chamado para ser discípulo de Jesus. Eu não sou muito a favor dessa expressão crente hoje em dia por causa disso. Porque já relativizou tanto. Mas aí eu vou pegar, Sabe? eu vou pegar na individualidade Crente que o senhor. cristão, já. Eu vou pegar na individualidade que o senhor falou. Sim. O sujeito que tá ouvindo a rádio agora, ele pode pensar assim: não, eu não concordo com o pastor Milovan. Eu acredito que eu posso parar meio-dia, sentar num local aqui com os amigos da empresa, comer alguma coisa, mesmo que esse local esteja acontecendo outras coisas, mas eu, enquanto indivíduo, tô firmão. E não vai alterar o meu lidar com Deus. Tá firmão? Então, beleza. Perdão, Milovan. Essa individualidade beleza. Não, isso ela existe. Isso vai acontecer. Ok. Beleza, vamos Sempre pegar. aconteceu. Jesus foi pra casa de Levi, só tava lá a nata da porcaria, beleza? E Jesus tava lá comendo. Ok? Jesus estava lá no meio dos podres. Mas com qual a intenção do coração Jesus estava lá? Qual a intenção? Levar o evangelho. Transformação de vidas. Transformação. Ao ponto que Levi é mudado e ele se torna um dos escritores do evangelho. Simão, Ponto. olha Jesus na casa de Simão. Na casa do baixinho, o Eliseu, Zaqueu. Então, o comportamento, veja bem. Agora, eu sou esse que tô no meio dos meus amigos. Aí você citou almoço, não foi? Sim. Então, beleza, nós estamos lá. Esse amigo, ele tem essa capacidade de falar assim: ô pessoal, só um minuto, antes de nós almoçarmos Pronto. aqui, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pelo alimento, pela provisão de Deus nas nossas vidas? Senhor, muito obrigado porque eu estou aqui com os meus amigos, meus colegas, que o Senhor os abençoe e os guarde em nome de Jesus, que esse alimento faça bem para nós. O Senhor seja glorificado em nome de Jesus, amém. Bom apetite a todos, vamos Ele almoçar. pode ir lá no dono lá e pedir o dono pra colocar um hino cristão lá? Meu amigo, presta bem, olha bem. Isso é desculpa É você ser esfarrapada, sal e irmão. luz. Agora, Ah, quando nós estamos falando desse relativismo cultural, nós estamos lidando, Sena, com um princípio aqui muito perigoso. Porque uma das coisas que o relativismo trabalha é a questão do ceticismo. É a anulação da verdade absoluta. É esse o pensamento de vários e vários anos de filósofos, de pensadores que estão Daí que nasceu, não tem nada a ver, ué. Exatamente. Estão manipulando comportamento, Principado e potestade. princípios, valores. E isto é inegociável. Pastor Milovan, mais um problema antigo. Lá em Gálatas, né, fala que mesmo que um anjo desse lhe pregue um outro evangelho, né, esse anjo tem que ser considerado anátema. Ou seja, desde os primórdios parece que as pessoas buscam por essa nova vertente. Vou te falar o Porque que, lá- que as pessoas buscam. porque estavam pregando algo diferente lá naquela época. Eu vou te falar o que as pessoas buscam. Todos nós buscamos, ok? Eu busquei a Deus. Dentro de mim tinha um vazio. Que a droga não preenchia, que a bandidagem não preenchia. Mas no dia que eu conheci Deus, eu me tornei completo. Entendeu? Eu vivo um mundo que todo mundo vive aqui. Eu sou casado, eu tenho filhos, eu saio para me divertir, não é? Eu tenho minhas necessidades. Só que agora é o seguinte, você tem que entender quem é que pode suprir todas as necessidades. Paulo fala isso, que o nosso Deus, ele supre todas as nossas necessidades. Ele estava pregando para a igreja, ele falou vossas, né? Mas nós estamos aqui, então, a Bíblia diz que Deus, ele supre todas as nossas necessidades. Então, se nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, nós não podemos viver num mundo de relativismo. Nós temos que fazer uma escolha. Sim. Temos que fazer uma escolha. E quando a gente faz essa escolha e deixa esse Jesus entrar na nossa vida, nós vamos perdendo a vontade, né, de estar em alguns lugares. Eu, por exemplo, eu não perdi um show. Na minha época eu não falava show. Na minha época eu falava noitada, né? Eu não perdia. Nos bairros acontecia sempre. Não sei se o pastor Luiz Fernando é dessa época, mas antigamente, no meu tempo, nos bairros, quase todo final de semana tinha show.
tinha armava um palanque lá e qualquer um subia e todo mundo da rua ia e tal. Eu não perdia um, eu tava lá. Agora hoje eu tenho a quem me recorrer. Eu não sinto mais falta disso. Então eu não posso buscar algo que não vem de Deus para minha vida. Então as pessoas, elas ficam buscando se completar em alguma coisa e às vezes nem elas mesmas sabem que elas estão buscando a amplitude. Agora, entrega a sua vida para Jesus de verdade para você ver o que vai acontecer. Você não vai sentir necessidade mais de fazer as coisas que você fazia. Se você ainda sente necessidade, pode ficar com raiva de mim, não tem problema não. Se você ainda sente necessidade ou saudade, alguma coisa e vontade de fazer aquilo que você fazia antes, você não recebeu Deus no seu coração. Conhecereis a verdade os libertará, irmão. Se você conhece de verdade mesmo essa verdade, ela te liberta. Então vamos lá. Sena, tudo bem? Entendo que não é o ambiente que faz um cristão, é o cristão que faz o ambiente. Então faz igual o irmão Luiz Fernando falou, ali o pastor Luiz Fernando falou, Vamos faz lá. o ambiente. Acabou falando isso. Não creio que seja um problema um cristão estar em certo ambiente, pois Jesus nos disse para ser luz no mundo de escuridão. Ok? Só que por outro lado entendo que existe o lugar de escuridão, o ambiente de escuridão. Inclusive o pastor Érico aqui da Igreja Missionária Renascer do bairro Jardim Alvorada. Eu acredito que o pastor quis dizer que a gente pode fazer o lugar, mas existe também aquele lugar escuro, né, gente? Que é ali como ser luz. Aí existe um lugar onde que você é determinado aí. Jesus, ele foi a esses lugares. O pastor Só que Érico, ele foi para fazer transformação. Pastor Érico, manda um áudio então pra gente aqui. Eu vou ler então na íntegra o que o senhor escreveu. Ele falou assim: você não leu direito, então vamos lá. Entendo que não é o ambiente que faz um cristão, é o cristão que faz o ambiente. Não creio que seja um problema um cristão estar em certo ambiente, pois Jesus o disse para ser luz no mundo de escuridão. Mas existe sim problema para um cristão em frequentar um ambiente de escuridão. Então, na verdade, pelo texto aqui ficou a mesma coisa, tá, pastorzão? O senhor discordou no início e concordou no final do texto. Então, se quiser mandar... eu não tinha esperado você acabar de ler. Não, veja bem. se o senhor quiser mandar um áudio se eu entendi, ele explicando disse o isso seguinte: aqui. o fato Ficou confuso. de eu ir a um local, eu estou lá. Eu vou ser sal e luz naquele ambiente. Agora, eu preciso frequentar esse lugar? Isso é hábito na minha vida? Por exemplo, vou tomar aqui por exemplo, sem citar nome. Tem um bar aqui no centro da cidade, numa determinada rua da cidade, que vai parar no shopping da cidade, que a pessoa ama chegar lá e ir pra lá. Eu já recebi N convites pra ir pra lá. E diz que a comida é boa, que não sei o que é bom, e papapá, popopô. Só que, na posição que eu estou... Te convém? Aí eu tô lá tomando o que quiser que eu tomar. Se for Coca-Cola, é cerveja preta. Se for Guaraná e tiver na metade do copo, é uísque. Se for branca, como água, é cachaça. Então o que for, vai manipular a mente das pessoas. Pra que eu vou lá se isto vai causar um problema na mente das pessoas? Ele falou, é isso mesmo, é a diferença entre ir e frequentar. Isso, exatamente. Ir, nós até vamos até por propósitos de Deus. Por exemplo, isso aí. Por exemplo, você iria num prostíbulo? Iria. Tranquilo. Distribuiria a Bíblia. Oraria para aquelas pessoas para poder mudar de vida. Agora, você vai frequentar um prostíbulo? Meu irmão, ajuda nós aí, porque fica complicado. Nós estamos falando de frequentar. Nós estamos falando de esse hábito nada a ver. Isto já se formou um padrão de vida. Quando eu relativizo a palavra, essa palavra já não existe mais no meu coração, Serna. Esse é o problema, esses crentes que ficam querendo achar desculpinha para enquadrar dentro do evangelho. É que eles usam o versículo bíblico. Não. Gente, eu não sei se eu fico, Não, eu tenho ouvinte aqui, olha só, Sena, você foi em cima agora do que eu penso. Quanto aos lugares frequentados, eu penso que é o Espírito Santo que está em mim que vai fazer a diferença. O pastor mesmo citou aí que foi na lanchonete, colocou um louvor, o pessoal começou a louvar. E se fosse o contrário? Se ele colocasse música do mundo, o pastor ia deixar a comida lá na mesa e sair? Tem vários lugares que são ecléticos em relação a músicas. Coloca louvor também para agradar os dois. Lógico que tem lugar que é específico para coisas do mundo. Mas tem muitos lugares de boa, que a comida é boa, que a pessoa já tem o costume de ir. Mas o dono de vez em quando vai lá e coloca sertanejo, por exemplo, para tocar. Sim. E aí, como é que fica? Vou explicar então. Explica, pastor Milova. Eu citei o ambiente que eu fui, porque é um ambiente cristão. Se ele colocar
uma música mundana lá, eu vou permanecer lá, eu não vou curtir a música mundana. Mas eu não escolhi ir para aquele lugar por causa da situação. Eu escolhi ir para aquele lugar por causa do ambiente. Ok? Agora, quando eu pego um bar desse que o pastor Luiz Fernando citou, entenda bem, todo mundo já sabe a finalidade que é. O que que tem lá? Para que eu vou lá? Eu já sei o que que tem lá. Eu tô no restaurante. Eu vou a um restaurante. Esse restaurante, ele não é nem cristão e nem mundano. Eu não sei como é que ele é. Ok? Então eu tô lá. Mas é um restaurante. Não é um lugar para show, para prática disso ou para prática daquilo. Se colocar lá uma música mundana, eu vou respeitar, vou continuar almoçando. Sem problema nenhum. Agora, se eu sei que lá nesse restaurante tem show de música mundana ao vivo, eu não vou a esse restaurante mais. Ok? Agora, se eu tô num lugar que é um ambiente para todo mundo estar, não tem problema nenhum. Agora, tem lugar que nós citamos o lugar, que eu não falei qualquer lugar. É o bar fulano de tal. A gente já sabe o que acontece lá. Sim. O que o cristão vai fazer lá? Aí não é acidente. Por acaso ele colocou uma música mundana. Não. A gente já sabe o que vai acontecer lá. Pastorzão, mas e aquele membro lá da igreja que foi para os Estados Unidos no Caicai? Aquele membro tem que nada foi a ver? Ele arriscou, né? Porque não tá debaixo da bênção de Deus. Mas tem nada a ver ou não? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, tem tudo a ver com o coração corrupto, tem tudo a ver com amor ao dinheiro. Não tá tem, debaixo da bênção. Tem tudo a ver que ele Pastorzão, não está debaixo da vontade Deus de Deus. pode ter misericórdia? Ué. Deus pode ter misericórdia. A ué. pessoa, ela tá literalmente abusando da misericórdia de Isso Deus. é tentar a Deus. Tá abusando da misericórdia de Deus. Porque Deus, ele tá tendo misericórdia. Entendeu? Então, infelizmente, você tocou num assunto aí que é o praxe da nossa cidade. Infelizmente, Infelizmente é o praxe da cidade. E vamos dizer realidade. mais, há 40 anos que essa é uma prática em Governador Valadares, uma cidade que é tida como a capital do evangelho, como que essa capital do evangelho tem um alto índice de mortalidade de juventude por causa de droga. Como que uma cidade que é a capital do evangelho tem um maior índice de divórcio entre crentes? Como que uma cidade que é a capital do evangelho tem tantas barbáries? Nossa cidade, o que tem para apresentar hoje, irmãos? Perdido. Mas aí o irmão fala assim, mas aí o membro manda o dízimo lá dos Estados Unidos, vocês aceitam. E o que é que você Quem aceita? Quem aceita? E se o pastor aceitar? Eu não aceito, não. Não mandaram, não, mas se Eu mandaram, não aceito. Eu não aceito, não. De quem foi no Eu não Caicai, aceito, pastor? não. Uai, eu aceito. Eu não aceito, não. Agora eu quero saber. Tem que aceitar ou Faz não? a sua pergunta aí. O membro foi no Caicai, tá ilegal na América, Aham. mas tá mandando o dízimo. Foi e um aí? ato dele. Sim. Agora você Mas você o ato me é errado, pergunta. o ato ok? é errado. Você me pergunta, eu aprovo o ato? Não aprovo. Se me pedir oração, eu vou orar pela misericórdia de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele tá lá, se estabeleceu. Ó, baixou o Raul Gil. Agora virou polêmica, só temos 17 minutos pra acabar agora, o debate. Pronto, eu falei pra você não tocar nesse assunto, que ia demorar. Você falou, não, vai demorar, não, vai demorar. Demora. Se a pessoa tá lá, estabeleceu lá, tá buscando agora a viver o certo, né? Ela quer ofertar, ela quer dizimar. Por que eu não vou aceitar? Uai, No pastor. altar do Senhor. Mas por que o senhor deve aceitar? O altar purifica, irmão. O altar purifica? Claro, é. Claro, é. Lembrando, Ela né, não tá gente? dando pra mim, não. Ela tá dando é pra Deus, é. Pastor Luiz Fernando. O senhor não Ué. falou que não pega o dízimo. Não. O senhor não aceita. Por particular quê? dele. Não. Eu não. Agora você... Primeira coisa, você tá mandando o dízimo pra quê? Pra obra de Deus, Pra velho. justificar Não, aí o não seu justificar, ato não. de erro? Não, aí não. Tem nada a ver uma coisa com a outra, Não, Fernando. não, calma aí. Justificar é Calma, outra. Deixa eu passar no Fernando. calma aí. Você tá, pra justificar seu erro, você tá querendo comprar a gente aqui com seu dízimo, porque o dízimo de lá, nem se compara, é 5 vezes maior. Sim. Não, dízimo é dízimo. Agora, vamos lá, primeira coisa, meu irmão, que eu quero saber. Você está se sujeitando a entrar dentro dos princípios que precisa? Primeira coisa, você tá frequentando uma igreja aí, então? Sim. Você já ligou pra mim e falou assim, ó, pastor, eu tô aqui, eu fiz errado, eu sei, tô debaixo da disciplina, do erro, mas assim, eu quero redimir minha vida, isso foi um fato, eu tô errado, Falou mas eu tudo. quero tudo. Pra qual igreja que eu vou aqui? Pra onde o senhor me indica? É a primeira coisa. Segundo,
Pastor, olha, já fui lá no consulado e tudo, eu estou buscando regularizar minha situação, eu vou gastar aqui, eu sei que é uma lasca de dinheiro para você dinheiro. colocar, mas eu estou dentro disso aqui. Olha bem, eu estou vendo alguém que pecou, Isso. mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Chegou Deus. onde eu queria. Pronto, a Bíblia diz que se todavia alguém pecar, temos um advogado junto a Deus. Eu não posso condenar a tudo e a todos. Entrou lá como? Entrou debaixo da misericórdia de Deus, que poderia ter ficado no caminho, podia ter batido de frente com o cartel Tomado as daquele pauladas. e virado, entendeu? Então presta bem atenção, eu não vou. Agora, pode haver mudança? Pode. Ah, agora eu tenho uma nova vida. O casamento está lá, tá tudo ok. A vida permanece. É um ato falho? Sim. Mas houve mudança? Bom, agora vamos sentar e vamos conversar. Mas e o É a dízimo primeira entra coisa. onde Não, nisso aí? se a pessoa tá mudada, nós não temos como julgar dízimo. Por exemplo, quantos Então o dízimos... senhor aceitaria o dízimo? Não, presta atenção. Chegou lá, entrou no Caicai e já manda o dízimo? Opa, não. Vamos sentar e vamos conversar. Esse dízimo seu não chega aqui. Você não tá frequentando aqui, esse dízimo tem que vir pra cá. Esse dízimo tem que vir pra minha igreja. Se você está frequentando uma igreja aí, esse dízimo tem que ir pra aí, não é pra mim, não. Primeiro que esse dízimo não é pra mim. Dízimo você entrega onde alimenta Nunca o seu é pra coração. nós, né? É, É pra exatamente. igreja, né? Nunca É é pra onde nós. está alimentando o seu coração. Porque se for assim, meu irmão, eu vou começar então a virar. Qual é o tema? Coiote? Como é que é o nome dos caras? Eu vou Coiote. virar alguém então pra mandar meus membros tudo pra lá, faço o culto online, os caras mandam o dízimo pra cá, é 5 vezes mais. Não, você tá lá, você frequenta um ambiente aí, tem gente séria. Isso. Tem igrejas sérias, Isso. tem ambientes que Deus vai usar. Então, nesse ambiente que está sendo alimentado, sua alma pela palavra de Deus, o seu dízimo tem que ir pra aí, não pra Quando cá. eu morava lá, pra lá, eu dava o dízimo na minha igreja e mandava um valor pra minha esposa. Eu falava pra ela, do valor que eu mando pra você, ainda que eu já tenha tirado meu dízimo, você tira o dízimo seu aí pra igreja. Deixa eu só responder aqui o nosso querido que mandou. Sena, o seguinte, assunto polêmico, hein? Quanto aí para os Estados Unidos pelo Caicai, minha opinião eu acredito que não tem problema nenhum, pois quem está entrando por lá está dentro da lei. A pessoa se entrega para a imigração e está dentro da lei do país. O trajeto que ele fez pode até ser que seja complicado, mas eles não estão fora da lei do país. A lei o permite estar lá. Quanto a lei o permite entrar na fronteira mesmo, já deporta uma pessoa. Bom, aí eu tenho que te explicar uma coisa, meu irmão. Eu fui. Como que funciona? Você vai lá, faz a sua ficha e você pega uma carta da imigração, Com te tempo dando determinado. com um tempo determinado, 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos. 100% de quem vai não vai na corte de imigração. Não volta, não. Você não volta. Então, ou seja, porque se você voltar, você vai ser deportado. Isso. Então, essa é a pergunta que eu fiz para o guarda de imigração quando eu estava lá. Eu falei, what is gonna happen next? Ele falou, you're gonna be deported. Eu entendi muito bem o que ele falou. Então, se você... Aí, geralmente, qual é o perfil de quem chega? Não fala inglês, não sabe trabalhar. A gente é pastor aqui, vai no Caicai, chega lá, você vai trabalhar em construção. Nunca pegou no martelo. Não tem habilitação, não. É toda uma dificuldade. Então, ou seja, é errado sim, porque as pessoas se tornam ilegais no país. E 100% de quem vai não vai para ficar 6 meses e voltar. A pessoa sai devendo 200 mil reais pro coiote aqui em Valadares, porque leva a família toda, inclusive 15 mil dólares cada cabeça, 70 mil por cabeça, né, gente? 3 pessoas, 210 Vou te mil contar reais. a minha Então, experiência. só para explicar isso aqui. Quando eu morava lá, eu era pastor auxiliar de uma igreja lá. E aí, eu fiz seminário lá também, credenciado lá, e aí ia sair uma igreja para eu pastorear. E eu comecei a orar ao Senhor, falei, Deus, eu não posso pastorear a igreja. A minha igreja, a minha esposa está no Brasil, eu não consegui o visto para ela, como é que nós vamos fazer? E aí Deus usou o meu pastor em revelação para falar para mim. Seu tempo acabou. Vai embora. Faz um voto comigo. Eu fiz um voto com Deus, chamei minha esposa, Deus e ela. Só nós 3 sabíamos desse voto. No dia tal, e aí, aconteceu alguma coisa? Não. Sabe o que eu fiz? No outro dia, fui lá embaixo na agência, que era pertinho da casa que eu morava, e comprei minha passagem. Sem discutir, sem nada. Nada. Deixei tudo pra trás. Deixei tudo pra trás. Chegou aqui, pastor Milovan no Brasil. Mais uma pergunta aqui. Sena, e se eu orar e pedir a Deus pra ir no Caicai? Orar? É?
Pedir a oração, ué. Opa, não, tá aqui, gente. Tá aqui, ó. Bom dia, Senhor. E quando a pessoa pede oração pra ir no Caicai? Não vou responder. Eu posso responder? Ô, pastorzão, responde. Não, responde, pastor Luciana. Posso? Vai, pastorzão. Ué, a gente Então não vamos lá. Você coloca... vai orar pra pecar, irmão? Vamos lá. É mesmo que você fala assim, ô Deus, eu tô indo ali no toma 11 ali, não leva a mal não, me protege disso, tá? Vamos lá. Pode responder pra pessoa? Pode, Nem precisa pode. saber o nome, não. Eu só Não, quero. eu vou identificar Vamos aqui. falar aqui como. Pergunta sincera, gente. Sim, Pergunta sim. sincera aqui. A resposta é sincera. 1 João, também capítulo foi 5. sincera. A partir do versículo 14, a Bíblia diz assim: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Vamos lá, meu irmão. Se você pede alguma coisa segundo a vontade de Deus, então beleza. É vontade de Deus você ir ilegal? Porque pelo que eu saiba, se existe lá a polícia imigratória, é porque houve um erro. Se você chega bonitinho pelo aeroporto, passando pela imigração normal lá, você vai pegar o seu documento, que é o seu passaporte, vai colocar lá, você vai legalidade. ser... Pronto. Você acha que Deus vai quebrar leis se Ele é o Senhor da lei? Não vem com essa desculpa não, porque isso aí é relativizar. Mas o homem não traça o caminho, pede pra Deus e ele abençoa esse caminho? Quem O caminho Eu tô falando besteira demais. Besteira, Nossa, irmão. demais. Muita besteira. Desculpa. Eu represento o povo aqui, Tá gente. certo, Eu não, sei que as você tá pessoas estão certo. pensando, mas eu Isso coloquei na mesmo. mão de Deus e Deus não vai me Você tá abençoar fazendo a aqui, sua ué. parte. É mais ou menos a mesma coisa que a Satanás virou e falou assim, rapaz, Deus, realmente Deus. Rapaz, é só ser igual a ele. Puf, acabou. Não pegou anja, nem sei se tem anja no céu, não Aqui, mentiu, deixa eu te falar. não roubou. Quando alguém oferece oferece pão, quando alguém oferece pão pra quem tá com fome e incita ele a fazer alguma coisa, é pecado? Jesus estava 40 dias de jejum no deserto. O que ele mais queria nesse momento? Porque ele não estava lá como espiritual, ele estava lá como carne, como homem. E é natural ele ter fome. O que o diabo fala? Transforma isso em pão. Você tá com fome, Deus vai entender. E qual, Deus vai entender. e qual é a resposta É. de quem é o verbo encarnado? Está escrito. Você quer uma está resposta da sua escrito. vida? Olha o que a Bíblia fala. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí ele vai, não, mas aqui ó, isso tudo que eu posso te dar e tal. Se você cair daqui, não tentará o seu Deus. Então, irmão, não podemos justificar o erro colocando Deus nisso. Um bate-bola rapidinho aqui, viu, gente? Qualquer coisa a gente transfere Vem o tema ele. pra semana que vem. Vem ele. Tem nada a ver tatuagem, pastor Luiz Fernando? Cara, eu nasci sem pichação. Eu sou crente em Jesus, eu tô convertido no Senhor. Eu não tenho necessidade nenhuma de fazer tatuagem, nenhuma. Mas se Agora- quiser fazer, tem nada a ver? Eu não faria. Por quê? Porque eu não nasci com isso. Agora, eu não conhecia a Cristo. Eu tenho várias tatuagens. E aceitei a Cristo. Passado. Vambora, vida que segue. Passado. Vida que segue. Agora, qual a necessidade? Pastor Milão, vamos falar um negócio que é fantástico. Se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. Uma tatuagem, a necessidade de fazer uma tatuagem é vaidade. Vaidade. Ok. Vamos lá. Essa tatuagem é pra glória de Deus? Falei que você E se for a imagem de Deus, de Jesus? então crucifica cruz. também, Não vai lá pra terás cruz nenhuma também. imagem. Ô, pastor Bruno, você tá demais, Não hein? terás Você nenhuma tá manso imagem. hoje. Quer ser igual a Qual é a ele? imagem de Deus? A gente tem o rosto do Jesus, o leão de Judá, a cruz. Aí Qual é a necessidade? Aí a lei diz o seguinte: não terás nenhuma imagem. Somente a Deus adorarás. Não, qual Ele é que é a espírito. Ah, mas necessidade? é Deus. é. Qual que é a necessidade? Então você discorda da tatuagem também, pastor Claro, Bruno? qual que é a necessidade? Vaidade do O coração. que a Bíblia fala que nós somos? Templo. Uhum. Você quer uma casa toda pichada? Mas se for um grafite, fica top. Pichação é uma coisa, grafite é outra. Grafite. A palavra de Deus é o grafite. na Olha sua quem vida, deixa de irmão. tomar coca e Ao vai tomar relativismo. Pepsi. Eu vou orar por você, Ao irmão. nada a Vou ver pagar aí. um preço de oração Ao pra nada você, a ver. irmão. Vamos fazer um jejum. Então vamos lá, outra pergunta. Nada a ver. Ceiar sem congregar. Não, ceiar sem ser batizado.
Nada a Aonde ver, a Bíblia pastorzão? fala que você tem que ser batizado para cear? Se você me Eita. mostrar, Pastor Milovan? Pastor Na Luciano. nossa denominação, não. tá, mas eu quero saber na Bíblia. Aonde que tá escrito que não pode cear? O batismo é a evidência da nova mudança de Sim, vida, né? Sim. Da nova É isso. mudança de vida. A primeira coisa que o Porque cristão esse é deve um fazer assunto depois que do muita gente arrependimento. fala tem nada a ver. É. Porque- Agora o sangue de Jesus é o quê? O senhor É o fala? que purifica de todo pecado. Sim. Ok? Então o sangue e o pão, eles foram dados para a purificação. Quem já está puro não precisa ser purificado. Ok? Então eu preciso ser purificado. Quando é que eu me purifico? Se eu estou ali na igreja, eu estou com a intenção de me purificar. Então eu tenho liberdade e legalidade, ainda que não tenha dado tempo de ser batizado, de cear. Porque é o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo foi derramado pelos pecadores, não pelos santos. Ficou top. Pastor Luiz Fernando, por favor, no mesmo tempo, consegue explanar? Dessa situação? da situação. Não, eu já tenho uma interpretação um pouco diferente desse sentido. Não me levanto contra quem sou eu para poder julgar, porque isso é praxis dentro da visão teológica de cada um. Mas o que a Bíblia fala para nós a respeito disso é que esse momento ele vem de uma prática de um ensino que Paulo coloca lá em Coríntios. É o corpo que é dado por vós e se deve fazer em memória de Cristo. Então só participa da mesa do Senhor quem tem essa consciência que só existe comunhão com Deus e com os irmãos ao lado Isso. por causa do sacrifício de Cristo. Isso. Então, o que a gente vê dentro do princípio? Eu estou tratando aquilo que é o meu pensamento, tá, irmão? Não estou refutando o pensamento de ninguém. Então, antes de participar da ceia, eles eram circuncidados, que é a velha prática do batismo do Antigo Testamento. Na nova, tempo da graça, o passar pelas águas. Então, que é o símbolo, o que é o batismo? O batismo é o símbolo da pureza, da Mas purificação. o senhor daria um tempo? Existe um tempo Não, entre lá aspas, aí, o que não? que acontece? Chegou o novo lá, primeira coisa. Aceitou Jesus. Ele aceitou a Cristo. Domingo tem ceia. Então ele vai passar pelas águas. Ah, não, mas eu por exemplo, vim da Icar. Eu não, vai ser batizado de novo. Por quê? Porque o batismo que foi do passado é um batismo para salvação. E batismo não salva. Batismo é a evidência de quem foi salvo. Então ele passa pelas águas novamente. Ok? Ah, não, eu vim da Assembleia de Deus e lá o meu batismo foi imersão. Ué, você já está batizado. Se com pouca água, muita água, não me interessa. Você já está batizado. Ah, mas eu não tenho nada de conhecimento da doutrina bíblica. Então você vai ser doutrinado para que você dê a sua pública profissão de fé, declarando quem é Jesus. Você faz isso diante da igreja e diante dos céus, e a partir de então você Batismo passa a já é cear. isso, diante do povo, É diante do pra porque gente- são, pra gente às vezes podem fechar- ser ritos que se... Pra gente Entendeu? fechar o nada a ver. Um vinhozinho, uma bebidinha. Tudo a ver. Tudo Se a você ver? tem necessidade disso, Depois um vinhozinho depois da mas janta você tem ali em necessidade? casa. Você Ah, é bom, né, pastorzinho? Tá em casa ali, então tudo. Você não converteu, né? A pessoa tomar um vinhozinho em casa ali com a esposa, pastorzão. Ô, irmão, deixa eu te falar. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Mas não embriaguez, tá ué? E o tocando embriaguez? num momento que falta 2 minutos pra acabar o negócio. Eu falei pra você. É, não tem nada a ver, ué. Não tem nada a ver eu tomar um acho vinhozinho, assim, não. irmão, eu continuo batendo na tecla. Tudo aquilo que me causava dano, tudo aquilo que causava má influência, tudo aquilo que causava escândalo, que causa escândalo, eu vou em que Paulo falou. É lícito, mas não convém. Eu já tive na casa do meu sogro na época, ele não era crente, ele falava comigo, não, vamos tomar um champanhezinho aqui, não tem nada a ver não. Aqui só tá nós na família mesmo. O verdadeiro tem nada a ver, né? Aí eu falava assim, não, tá aqui meus filhos e minha esposa. Eu não tenho necessidade disso, não. É gostoso que eu já tomei. A boca até saliva. A boca até saliva. Mas mesmo no não Entendeu? embriaguez? Não, irmão. Você não deve. Não deve. Você tá causando escândalo. Chega uma pessoa ali do nada pra fazer uma visita. Chega do nada, bate no portão. Você tá ali no seu particular. Ô, pastor. Aí chega. Uai, mas o que é isso aqui, pastor? Não, mas isso aqui é só dentro de casa. Não, é o pastor. Ó, você vai ter que segurar agora. Uma igreja de Belo Horizonte, isso aqui é fato real. Quando saiu aquela cerveja sem álcool, o pastor comprou uma gradezinha de latinha de cerveja e levou pra geladeira dele. Sem álcool. Sem álcool. Beleza. Pode? Pode. É lícito? É, mas não convém. No outro domingo, a professora da escola dominical
falou com cada criança para pedir oração. O filho do pastor pediu oração pro pai dele. Sabe o que ele falou? Eu quero que vocês orem pro meu pai porque ele tá bebendo muito. Eita. E aí, Escândalo. álcool. Perdeu a igreja, rachou a igreja, causou divisão na igreja. Vai ser responsável por muita gente tá indo pro inferno porque causou escândalo. Aí, convém? Não convém. Pastor Luiz Fernando, um vinhozinho depois da janta em casa, de boaça. Depende Tem muito. tudo a ver ou nada a ver? Não, depende muito desse tipo. Depende Primeiro, de quê? Depende da condição. Por exemplo, eu hoje, o vinho, dizem, né? O vinho correto você não toma gelado, você toma ele quente, né? E puro. Se eu tomar uma linha disso, eu não posso dirigir. Porque eu não tenho resistência alcoólica, eu não bebo álcool. Então eu não tenho. Conheço casais que no seu momento, com a esposa, vai lá, toma um vinhozinho e tudo mais. É como eu tô falando. Eu preciso do vinho? Eu não preciso do vinho. Mas a Bíblia não condena beber. Eu tenho essa visão, não condena beber. Mas a Bíblia condena escandalizar os outros por causa da bebida. É lícito, Então, não convém. entre você não ser pedra de tropeço para alguém, eu te digo mais, é melhor você atender àqueles que não se escandalizarão. Você tá seguro, não tem escândalo, não tem nada, é você, é sua esposa, é um momento... Porque nem sozinho. Eu não te aconselho a fazer isso nem sozinho. Porque você pode perder o controle se não tiver no espírito. O problema é todo esse. Nunca foi problema de... Paulo falava para Timóteo tomar ali o vinho por questão de saúde, que é um vinho totalmente diferente do nosso tempo. Hoje é fabricado com justamente o propósito de fazer você viciar, de fazer você voltar com aquilo. É o álcool, diferente do tempo de antes. Então a gente tem que tomar cuidado com o nosso comportamento. A nossa vida, Sena, só tem um propósito. O homem foi criado para glorificar a Deus. Se não glorifica a Deus, pra quê? Pra que criar confusão? Deixa o fórum íntimo para fórum íntimo. Agora eu quero colocar isso abertamente para não sei quantos milhões de pessoas aqui para amanhã depois falar assim: não, mas o pastor falou que pode tomar um golezinho. Se esse cara não tem a maturidade cristã que eu tenho, ele vai se lascar todo, vai ser um alcoólatra amanhã. Então, meu irmão, prefiro ficar com aquilo que é seguro. Não beba. Tá aí, gente, esse foi o debate, o evangelho do nada a ver. Os tópicos, cada tópico aqui daria um debate sem dúvida alguma. Viu aqui no Zap Zap, opiniões divididas, tá, gente? Tem gente realmente que concorda com tudo que os pastores falaram, outras pessoas acham que a individualidade em relação às decisões que nós falamos aqui tá na mão de cada um. Pastor Milovan, demais, obrigado aqui pela presença mais uma vez. O senhor hoje foi a ferro e fogo, hein? Tamo junto. Eu ia até falar um trecho aqui de uma canção do Zezé de Camargo, mas você ia pirar. Eu já tô com o celular na mão aqui. Deve pesar uns 300 gramas. Já temos ali o profeta William Pina, tá com a gente, pastor Fabiano Marques, para fazer o programa Visita ao Seu Lar. Queria que o senhor, considerações finais e programação do fim de semana, pastorzão, pra Quero gente fechar. deixar o convite aqui para todos fazer uma visita à nossa igreja, hoje às 19h30, domingo às 9 da manhã e às 19h15, Rua Mato Grosso, número 278, bairro de Lourdes, Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular. Um abraço a todos. Pastor Luiz. Um grande abraço a todos os ouvintes, mais uma vez, obrigado à Rádio 104, satisfação imensa rever Sena, pastor Milovan, é isso que me faz ter alegria no coração, ver homens de Deus assim, que são firmes nos seus propósitos. Eu quero aproveitar esse grande momento, eu não poderia jamais deixar de fazer isso aqui. Hoje eu tô fazendo 27 anos de casado. Ô, glória! E eu não poderia deixar de mandar um grande abraço e um big, ultra, mega power beijo para minha esposa amada, Almeni, que ao longo desses 27 anos me faz ser um homem melhor. Deus abençoe a vida de todos vocês e achem uma esposa tão maravilhosa como Deus me deu a minha. Ô, glória! Fiquem na paz de hein? Cristo. É isso aí, obrigado, pastor Luiz. Gente, assim fechamos mais uma edição do Debate 104 aqui na sua Rádio do Povo de Deus. Para você que nos acompanha no domingo, saiu da igreja agora, meu amigo, tá circulando pro Governador Valadares ou tá aí na sua casa ouvindo a Rádio do Povo de Deus, essa é uma reprise do debate, que foi ao vivo na sexta-feira. Gente, obrigado pelas participações, tá bom? A intenção do debate é sempre levar luz sobre um tema na Palavra de Deus. E graças a Deus, um tema hoje tão complexo, a gente teve dois sábios aqui, né?
pensadores da palavra, eles que leem, analisam e meditam na palavra de Deus. Pastor Luiz Fernando e pastor Melovan. Tá chegando agora o programa Visita ao Seu Lar. Hoje temos o profeta William Pina mais uma vez. Tem sido usado, hein, varão? Estou acompanhando aqui os testemunhos ali durante os cultos na primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Pastor Fabiano Marques também conosco. Agora, hein, na sequência, na nossa programação. 104 apresentou Debate 104. Está entrando no ar.